Bom dia, pessoal. Contar mais um caos caipira para vocês. É um caos muito interessante, muito bonito, muito emocionante. Eu já tentei contar esse caos acho com as 3 ou 4 vezes, mas aí eu acabo me emocionando e não consigo terminar. Hoje eu tô aqui firme, nós vamos conseguir terminar esse caos. É um caos muito bonito. No começo você vai achar ele interessante, no meio você vai achar ele triste e se emocionar. E no final você vai se emocionar de novo, mas por alegria. Porque o caos ele tem um começo, um meio e um fim. E o fim é surpreendente. Esse caos quem contava pra mim, como eu costumo dizer, né? Era o meu avô lá sentado no rabo do fogão a lenha. Mas antes de eu dar seguimento no caso, vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal e vem comigo espalhar Brasil lá fora aí a cultura do caos caipira. Mostrar para os mais jovens como é que era a nossa vida antigamente, como eu costumo dizer, né? Sem tanta tecnologia de informação como nós temos hoje. Era tudo na base do caos. Informação, religião, aprendizado e diversão. Pois bem, nesse caso eu vou contar o caos de Zé Preto. Zé Preto era um descendente de escravo que trabalhava numa fazenda. Essa fazenda era dos pais do senhor Magalhães. Aí os pais do senhor Magalhães morreu e Zé Preto veio junto com a herança, que era descendente dos escravos, né? Porque naquele tempo os escravos já tinham sido libertados, mas nas fazendas, todas as fazendas sempre tinha uma baixinha pretinha, às vezes tinha um papinho, ficava ali para socar arroz, cascar mandioca, fazer um serviço ali doméstico, nunca casava, não tinha filho, né? Só tinha o primeiro nome, não tinha sobrenome, era quase que a espécie de um animal. Eles não tinham atitude, já eram libertos, mas não tinha atitude, achava que era dependente ali, né? Então os escravos já tinham sido libertados no papel, mas aqueles muitos e muitos negros e negras ainda eram dependentes lá dos seus patrões, né? Dos seus chefes lá, né? Porque como meu próprio avô dizia quando contava esse caos, que a liberdade sem oportunidade é uma extensão da prisão. Então tinha muito desses escravos aí nas fazendas. E Magalhães, né, herdou, né, do pai dele, o fazendão, muito rico, de café, de gado, e na herança junto veio Zé Preto. Zé Preto ajudou a criar Magalhães, né, quando era menino, e continuou. Esse preto que vive 100 anos, muito forte, muito resistente, né, tanto espiritualmente como fisicamente, e muito humilde. Pois bem, e Magalhães, assim como o pai dele, só teve um filho. Ele deu o nome de José. E esse menino, desde que nasceu, ele se apegava muito a Zé Preto. Então Zé Preto era um faz-tudo ali na fazenda. Já estava ficando mais velho, mas aquele velho forte ainda fazia tudo. Colhia as verduras pro almoço, ajudava a apartar o gado, né? Tocava o carro de boi. Era um pé direito ali na fazenda. E Zé Preto, né? Nunca teve filho, nunca teve família. Apegou demais esse menino José, e o menino José também apegou demais a Zé Preto. Então o menino queria uma fruta, Zé Preto pegava. O menino queria brincar, Zé Preto brincava com ele. O menino queria um brinquedo, um estilingue, um bodoque, dar uma pescadinha. Tudo que o menino queria, Zé Preto fazia. E isso foi nascendo ali um amor muito grande entre o menino e o Zé Preto. E esse amor incomodava muito o senhor Magalhães e a esposa dele também. Eles tinham muito ciúme dessa amizade grande que tinha entre o menino, o Zé, né? E o velho Zé Preto. Esse Zé Preto ficava no quartinho lá no fundo do quintal, meio que isolado, né? Só era mesmo chamado para fazer alguma coisa, ficava meio que isolado. E esse menino foi crescendo, o menino tava ali com seus 8 para 10 anos. Aí Zé Preto já tava aquele velho que não aguentava fazer mais nada. Não aguentava trabalhar, não aguentava mais nada. Ficava lá no ranchinho isolado, né?
e comia a sobra de comida. De manhã os fazendeiros tomavam o café, levava para Zé Preto já o café frio com o resto do que sobrou. No almoço era a mesma coisa, na janta a mesma coisa. E muitas vezes se o menino não lembrasse, o Zezinho não lembrasse de levar comida, café para Zé Preto, ele dormia com fome. Mas o menino geralmente não esquecia. E o velho estava naquela situação que não estava aguentando nem mais sair lá do quartinho que ele morava. E aí, rapaz, no aniversário de 10 anos do Zezinho, fez aquela festança, e fez bolo, e fez aquela coisa toda. Juntou os parentes, os amigos e foi comemorar, né? Cantar os parabéns lá para Zezinho. E quando terminou de cantar, todo mundo ali, primeiro pedaço para quem? Primeiro pedaço para tal. E aí veio a grande surpresa. O menino cortou o primeiro pedaço e foi correndo e sorrindo levar para Zé Preto lá na casinha dele, lá no fundo do quintal. E aí os pais do Zé, o Magalhães, né? Mas a esposa, nesse dia, acabou de se zangar, acabou de se magoar, né? Vendo o tamanho do amor do menino por causa daquele preto que para eles ali não valia nada. Era como se fosse um jumento de carga que tava velho, não servia para mais nada. Aí acabou que Magalhães acabou batendo no menino, né? Brigou muito com o menino. Esse velho preto, pai, esse é um preto que não presta pra nada, isso já deu o que tinha que dar, isso não morre logo. E Magalhães tinha muita vontade que Zé Preto morresse, né? Pra enterrar, pra acabar com aquilo, pra não ficar mais a amizade com o menino, porque ele não concordava do menino gostar do Zé Preto. Aí esse negócio do bolo fez o Magalhães se zangar demais. No outro dia cedinho, o homem do coração ruim. Por isso que eu falo pra vocês que toda a vida no mundo tem gente ruim, gente do coração ruim. Olha o que seu Magalhães fez. Levantou de manhã, foi lá no ranchinho de Zé Preto e disse: ó, você não serve pra mais nada, você já tá um velho gagá, e eu quero que você vá embora da minha fazenda. Você não tem mais utilidade pra mim, você se vira, somos no mundo aí, se vira. Aí Zé Preto, sem outra atitude, mal conseguia andar, né? Não teve o que fazer. Aí Zé Preto falou: mas você deixa eu pelo menos dar uma benção no Zezinho? Disse: que, rapaz, o menino é filho meu, rapaz. Você tem que se meter, você é um negro, negro não... Dale. Espantou o velhinho, rapaz. O velhinho mal conseguia andar, pegou uma bengalinha. Não tinha roupa, não tinha nada para levar. Pegou só uma capanga, né, ali com o fumo, o cachimbo dele pitar, botou essa capanguinha. Pegou a bengalazinha dele, deu uma olhada pro céu. Com muita vontade de abraçar o menino, mas infelizmente não foi possível. Só que o menino estava vendo, o menino estava lá de dentro, pela janela escondido, observando o que o pai dele estava fazendo. E lá na frente da casa, sabe aquela estrada retinha assim que sai na frente do fazendão? Aquela reta e vai, chega, fecha lá no final assim. E lá no final tinha uma porteira. O menino ficou olhando Zé Preto. Ele gastou quase meia hora para sair da porteira do curralo e pegou esse estradão. Cambaleando, parava um pouquinho com a bengalinha na mão, olhava para cima. E aquilo o menino cortando o coração. O menino chorando ali, mas pro pai dele não ver, né? Que senão o pai dele ia bater nele de novo. Mas o menino não suportou tanto amor no coração e tomou uma atitude. O menino correu lá dentro, pegou uma sacola, uma capanga, foi na despensa, encheu de biscoito, pegou queijo, pegou rapadura, escondido do pai dele, da mãe dele, saiu pela lateral da casa assim e ó, espichou na carreira atrás de Zé Preto. Zé Preto, me espera, me espera. E o velho surdo, não escutava. Aí ele foi correndo, até que o velho percebeu aquilo, olhou para trás e viu o menino. E o menino correndo com a sacola. E lá tinha um boi. Esse boi chamava Sereno. Era um boi muito perigoso, um boi dos chifres afiados. Um boi daquele que você olhava pra cara dele, você já tinha medo. Aquele boi da cara enfrangida, aquele boi ruim. O boi já tinha machucado gente, o boi realmente era um boi muito perigoso. E nessa estrada era um corredor de arame. Arame de um lado e arame do outro. E o boi tava nesse corredor, debaixo de uma sombrinha lá, cochilando lá na sombrinha. Aí o boi acordou, né, com os gritos do menino, e o menino de roupa vermelha, que chamava atenção, né? Aí, rapaz, o menino correndo e não percebeu, foi correndo atrás de Zé Preto e não percebeu que o boi vinha correndo atrás dele. E Zé Preto já sem força, né, sem força até para gritar, tentava acenar pro menino, tentava mostrar pro menino
que o boi tava vindo pegar ele, mas o menino empolgado ali com a capanga de biscoito não conseguiu ver. Aí quando o menino já chegando onde é que tava Zé Preto ali, já encostado no morão da porteira, que o menino viu o boi. Quando o menino viu o boi já tava para chegar. O menino não teve outra atitude. O menino se escorou no morão da porteira e levantou as mãos assim, né, como fosse para segurar o boi. E Zé Preto do lado já sem força nos braços, sem força nas pernas, né? Mas os seres humanos têm disso. Aparece uma força suprema, né? E ele consegue fazer coisas que numa situação normal ele não faria. Zé Preto deu um pulo muito forte, muito grande, e pulou na frente do menino, né? Já pulou meio que na cara do boi. E o boi enterrou os dois chifres ali no estômago de Zé Preto, levantou, sacudiu, bateu com ele na porteira, né? Quando ele sacudiu que o Zé Preto caiu, já caiu morto. Já caiu morto o menino em desespero. O pai dele veio atrás, ainda brigou com o menino, fez ele pra dentro, né? Enterraram Zé Preto por ali e o menino ficou com essa história na cabeça. Ele não podia falar, né? Ele chorava escondido, com muita saudade do Zé Preto. Porque ele gostava muito mais do Zé Preto, que era do pai dele e da mãe dele. Mas ele, muito humilde, seguiu os conselhos do pai, né? Foi fazer o que o pai queria que ele fizesse. Aí ele cresceu, foi para a capital, estudou, né? Ficou por lá, morando por lá. Se tornou médico, formou em medicina. E conta-se que no hospital que ele trabalhava, parece que ele ficou traumatizado e achou que tinha uma dívida com os negros. Diz que às vezes ele estava terminando o plantão dele, estava saindo do hospital já cansado, terminado o plantão. Se ele visse um negro, né, uma pessoa negra chegando, ele voltava de novo e atendia. Se ele estivesse no corredor do hospital, trabalhando, ele visse um negro, ele parava, dava atenção e dava uma preferência para os negros. E ele casou lá na capital, né? Certamente contou a história a moça entendeu a história, gostou dele, gostou da história e se casou com ele. Ele voltou para a fazenda, né? Já formado médico e casado. Aí logo Magalhães veio a falecer, a esposa também, ele era filho único, ele herdou, né? Aquele mundão de fazenda. Ele já tinha feito patrimônio na capital como médico, então um cara muito rico, aquele fazendão imenso, um dos mais ricos ali da região. Aí veio a parte boa do José, né? Do Zezinho. Aí Zezinho não pensou duas vezes. Começou a andar na região lá e começou a recolher esses negros que viviam, o resto dos escravos, né? Os descendentes que ficavam nas fazendas jogados por ali, aqueles velhinhos que não serviam mais para nada. O pessoal tava fazendo mais ou menos o que Magalhães fez, né? Era meio que normal naquele tempo. Ele saía com o carro dele, né? Recolhendo esses negros, essas negras, esses velhinhos, e foi levando tudo para a fazenda. Foi levando tudo para a fazenda e ele como médico, também, a esposa dele era médica também. E os dois começaram a cuidar desses negros e zelar bem desses negros. E foi ficando, o conhecimento na região foi surgindo, aí começou a vir negro de um lugar, já mais velho, vim de outro. Acabou que ele formou lá um imenso quantidade de negros já mais velhos, né? Como o Magalhães dizia, burros que não serviam mais para trabalhar. Mas ele tinha o maior prazer em cuidar daqueles negros, cuidava. Os filhos dele nasceu vendo isso, né? E cuidou muito bem dos negros, e ele ficou a vida inteira lá como médico, né? Às vezes ia na capital fazer um curso, pegar um aperfeiçoamento, né? Mas a vida dele e da esposa foi entregue somente para cuidar dos negros abandonados, negros que não servia mais, né, aos seus patrões. Ele dedicou o resto da vida para isso. E a fazenda, no tempo de Zé Magalhães, a fazenda se chamava Estância Magalhães, muito conhecida na região, muito famosa. Aí Zé Preto, José fez o seguinte, porque São Benedito, né, conta a história de São Benedito, a maioria dos católicos conhece. São Benedito era escravo, era sofredor, negro, né, e é o protetor, um dos protetores dos negros. Aí José mudou a fazenda para a Fazenda São Benedito. E essa história ficou muito conhecida, tem música sobre essa história, né? Tem
textos escritos sobre essa história. E é mais um caso que eu conto para vocês. Conseguiu chegar ao final do caos. Se você gostou, você curte aí o nosso canal, se inscreva aí no nosso canal. E mais um Caos Caipira. Para mim, é um dos melhores e um dos mais bonitos que eu já contei até hoje. Eu, como contador de caos, contador de história, eu pego a espinha dorsal do caos e não mudo o segmento, porque os meus causos, o fundamento dele, todos são verdadeiros, e esse do escravo Zé Preto não é diferente. Bom dia para todos e que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, com fé em Deus e Nossa Senhora em São Benedito, nós vamos voltar aqui e contar outro caos para vocês.